Sucessão presidencial antecipada em pelo menos 1 ano e meio, 33 anos do Partido dos Trabalhadores e 10 anos de poder. Esta a pauta da reunião que o PT realizou na semana que passou em Fortaleza, em que reuniu, dentre outras figuras exponenciais do partido, seu presidente nacional, Rui Falcão, o presidente de honra, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, obviamente que a ex-prefeita Luiziane Lins, que preside o partido na executiva estadual, e somente o presidente Lula, para colocar na mesma mesa Cid Gomes, Roberto Cláudio e Luiziane Lins. A expectativa agora é do que significa esta reunião na continuidade desta aliança entre o PT e o PSB, na perspectiva de que o PT, no plano municipal, é oposição ao governo Cid e ao governo de Roberto Cláudio na prefeitura, mas no plano estadual o PT está aliado do governo. É para discutirmos os vários aspectos dessas discussões, sobretudo da sucessão presidencial e estadual, antecipada, repito, em pelo menos 1 ano e meio, que estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e rede pública de televisão cearense. E para discutirmos os vários ângulos dessa questão, notadamente essa continuidade da aliança entre PT e PSB, nós temos aqui as participações dos nossos convidados e colaboradores, os professores Roberto Martins Rodrigues, o também professor e especialista em direito eleitoral, o professor Djalma Pinto, e o também professor e cientista político, além de advogado, Dimas Oliveira. Eu sou Arnaldo Santos e voltamos em 1 minuto. Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e rede pública de televisão cearense. Para o assinante que ligou agora, o programa tem hoje as participações dos colaboradores, os professores Djalma Pinto, Roberto Martins Rodrigues e Dimas Oliveira, e vamos colocar em pauta aqui esta passagem do ex-presidente Lula por Fortaleza, na última quinta-feira, em que, a pretexto de comemorar os 33 anos de partido e 10 anos do PT no governo, teve toda uma simbologia de início, digamos assim, da pré-campanha da sucessão presidencial, pois, mais uma vez, o presidente Lula reafirmou o propósito de que a candidata à reeleição é a presidente Dilma Rousseff. Eu queria colocar essa discussão não deixando de lado a presença do governador, do prefeito de Fortaleza e da ex-prefeita Luiziane Lins na mesma mesa. Djalma Pinto. Em primeiro lugar, essa antecipação da discussão sobre a eleição presidencial, ela rompe uma tradição no Brasil, que geralmente quem está no poder quer adiar o máximo esse tema. Entretanto, o presidente Lula antecipou e acredito que o partido, o PT, o partido que está no poder, será o grande prejudicado, porque a partir desse momento, qualquer questão vai logo ficar atrelada à sucessão, inclusive para o bom gerenciamento da administração. O presidente Lula esteve aqui no Ceará com esse objetivo de estimular a preservação dessa aliança e com atenção voltada para as eleições de 2014. Entretanto, é preciso que haja uma reflexão maior. Nós estamos com problema de inflação, nós estamos com problema na Petrobras, estamos com diversos problemas na área de segurança, criminalidade
aumentando de forma vertiginosa, temos problemas seríssimos na área de educação, na área de saúde. Então, são problemas que o Brasil vem vivenciando sem perspectiva de solução. Então, me parece que, independentemente de partidos ou candidatos, a grande discussão é como criar uma agenda de prosperidade, porque a médio e a curto prazo, se não houver o enfrentamento dessas questões de segurança e de educação, a sociedade brasileira vai pagar um preço muito alto por isso. Ô Dimas, qual é o simbolismo desta reunião? E repito, esta é a segunda feita no Brasil, a primeira foi em São Paulo, a segunda foi em Fortaleza. Essas reuniões, essas comemorações vão se estender por todo o país. Isso é uma agenda em que o ex-presidente Lula pretende percorrer, quer dizer, todo o Brasil, e que está muito claramente aí, quer dizer, a publicidade, digamos, implícita ou explícita até da sucessão presidencial. Eu acho que na realidade isso reflete a tranquilidade que o PT tem hoje de ser praticamente um partido que tem condições de lançar 2 candidatos a presidente da República. Se não for Dilma, seria o Lula. Então, isso é um privilégio de uma organização que, também por condições objetivas, praticamente não tem oposição. A oposição ao Partido dos Trabalhadores está praticamente em frangalhos. Tanto que a oposição, diferentemente do passado, vem das suas próprias bases. Quer dizer, é mais uma discussão de acomodação das suas bases do que qualquer outra coisa. A movimentação de Eduardo Campos, que pode ser, num determinado momento, de fato, uma coisa para valer, mas pode ser também uma movimentação no sentido de, numa segunda candidatura de Dilma Rousseff, ter uma posição de maior destaque que o PSB poderia ter e não o que tem hoje, que é muito menor em relação às suas possibilidades. Agora, acho, na realidade, que é um desafio, como o professor Djalma colocou, a antecipação. Mas essa antecipação também demonstra uma certa tranquilidade nesse escopo de fortalecer estadualmente essa técnica de jogar as direções e nos estados, a Executiva Nacional do PT, fazer um trabalho itinerante para poder fortalecer localmente esses palanques, que, por exemplo, sem a presença do Lula, que dificilmente você veria Cid, Luiziane e Roberto Cláudio no mesmo palanque. Então, quer dizer, a presença e a autoridade do Lula, o que ele representa, tem como escopo fortalecer e fazer uma avaliação dessas possibilidades locais e realmente começar a costurar o palanque para Dilma Rousseff de maneira muito clara e muito tranquila. Acho que só um vendaval internacional econômico é que poderia abalar a convicção. O próprio PMDB, a gente vê algumas coisas pontuais, como no Rio de Janeiro, é o que o PMDB começa a se agitar em relação à postulação do Lindenberg, que diz que não tira a candidatura. O Lindenberg foi sondado no passado pelo próprio Eduardo Campos. Essa discussão houve, de fato, entre Eduardo Campos e Lindenberg Farias. No eventual lançamento de candidatura de Eduardo Campos, o Lindenberg sai como candidato em janeiro. Acho que, por mais que o Eduardo Campos queira, ele é uma liderança regional. De fato, por mais que ele tenha tido um fortalecimento nessas últimas eleições, ele continua restrito, do meu ponto de vista, a Pernambuco. Então, acho que o PT está fazendo esse lançamento, como o Djalma disse, da candidatura antecipada da Dilma. Professor Roberto, isso fere de morte a legislação eleitoral, que proíbe propaganda eleitoral 6 meses, quer dizer, antes das eleições. E, embora o pretexto seja a comemoração do aniversário de 33 anos de fundação do partido e 10 anos do partido no poder, mas o que se verifica com tudo isso, como bem disseram aqui os professores Djalma e Dimas, é uma propaganda antecipada, uma divulgação antecipada da candidatura à reeleição da presidente Dilma. Como fica a legislação eleitoral? Isso é mais uma hipocrisia das muitas, referidas até pelo Papa em relação à Igreja Católica. Porque propaganda é a vida inteira, quer a lei permita, quer não. Por que propaganda? Se a legislação, por outro lado, permite a reeleição. Então, enquanto a presidenta Dilma está no poder, do ponto de vista da lei, ela pode se candidatar à reeleição. Se ela pode se candidatar à reeleição, o simples fato dela estar no poder já é uma propaganda permanente. Porque, queira ou não, a pseudo-oposição,
que eu acho que realmente não existe. Ela devia estar preocupada era com o seu próprio, com a sua própria ressurreição, já morreu há muito tempo. E ainda não descobriu isso ou não quer confessar a sua morte. Mas morreu. E, em vez disso, ela devia se preocupar com as suas bases de restauração das suas coisas. Está preocupada com uma coisa que não tem jeito. O PT, como disse bem o Dimas, está tranquilo. E, com a devida vênia, para usar a linguagem dele, jurista, do doutor Djalma, uma coisa não impede a outra. A administração sem política é ditadura. Tem que ter a política. E esses assuntos que ele colocou são milenares. Segurança, polícia, educação, saúde. Desde que eu era bebê, que eu ouvia falar nisso. Então, esses assuntos administrativos podem e devem correr paralelamente à atividade política, porque a administração, em última análise, quando atua, faz política. Agora, a política partidária, no sentido de propaganda partidária, que lamentavelmente está proibida, quando eu acho que devia ser não só permitida, como estimulada o ano inteiro, todo tempo, para que a população conhecesse os reais propósitos dos partidos e verificasse a sua compatibilidade com aquilo que está sendo feito pelo partido que está no poder e o que os partidos de oposição, se é que existem, desejariam fazer no lugar deles. Arnaldo, realmente o professor Roberto tem razão, não se pode administrar sem exercer uma atividade política. O problema é que a atividade política no Brasil, ela precisa compreender que ela também está vinculada ao princípio da eficiência. Esse é um problema sério da nossa República. Por exemplo, o cidadão não entende absolutamente nada de energia, mas ele vai ser o ministro das Minas e Energias para conduzir um setor vital para a vida da sociedade. Qual é a consequência? Daí você já não tem gasolina disparando no preço, você não tem autossuficiência em petróleo, que todo mundo proclamou, exaltou esse pré-sal, e que se percebe um paradoxo em relação ao mundo capitalista. Quanto mais aumenta o consumo de gasolina, mais a Petrobras se dissolve. Então, o que é isso aí? É ineficiência. Independentemente de qualquer partido, PT, PSDB, PMDB, todos os partidos devem criar uma pauta de como dar efetividade ao princípio da eficiência. E a primeira regra elementar, que vale para qualquer empresário, é colocar pessoas competentes, ainda que com base no critério político, mas pessoas que cheguem naquele ministério para dar efetividade a esse princípio que a Constituição consagra, com o princípio da eficiência. Por quê? Porque se você não vai colocar na sua empresa uma pessoa que não entenda absolutamente nada daquele ramo da sua atividade, porque ele vai quebrar a sua empresa. Então, esse mesmo princípio de preservação do interesse coletivo deve também ser levado para a administração pública. Para quê? Para que a população seja beneficiada e não levando-se em consideração, a pretexto de exercer atividade política, critério fisiológico que acaba prejudicando toda a sociedade. João, se permite? Todo prazer. Eu sou filho de um camarada que foi político muitos anos, até que a ditadura militar o caçou. E ele dizia muito, tinha muito medo do técnico no cargo político, porque a visão do técnico é parcial, é uma visão que não é ampla, porque a visão política, no sentido da palavra mesmo, é que deve prevalecer. Agora, os técnicos, os assessores, é que devem entender do riscado, mas com a visão política da chefia. Nós tivemos exemplo de grandes ministros, de grandes governadores, de grandes presidentes da República, que não eram técnicos. E Deus me livre dos técnicos no cargo político. E tivemos técnicos, por acaso, também, que foram grandes administradores. Mas por quê? Porque tinham visão política ao mesmo tempo. Gostem ou não, fazer parte da intelectualidade, da oposição no Brasil, o Lula me parece o exemplo mais bem acabado, né, da não formação técnica e de resultados eficientes com a política que empreendeu. Exatamente. Mas olha, o Lula é um grande exemplo. E vou dizer mais. Eu tenho muito medo do técnico no cargo político, porque
As pessoas estão confundindo. Por exemplo, o Djalma falou no princípio da eficiência. Isso foi uma inserção no artigo 37 da Constituição dos economistas. Porque o que é eficiência? A gente esquece, por exemplo, ele falou dos empresários que não vão colocar na empresa quem não entende, tudo bem, mas nos cargos técnicos. Ele, empresário, não é técnico geralmente, não entende nada. Tem uma visão política da sua empresa e por isso chama bons colaboradores. Tudo bem. Mas ele não abre mão do seu lugar para colocar um técnico, duvido. Porque o que interessa a ele é o lucro, é a satisfação do interesse empresarial e tal. Então, além do mais, o Djalma não disse o nome, mas eu vou dizer, o problema crucial chama educação. Olha, esse tema da eficiência realmente é um tema de grande relevância, porque o grande político, ele sabe escolher os assessores dentro das próprias agremiações, mas pessoas aptas, que tenham qualificação, que tenham compromisso com a probidade, porque às vezes o cidadão é muito competente, mas não pode ver dinheiro público, quer pegar logo tudo para si. Então, além da competência... E outros não podem ver dinheiro do público, que aumenta logo além da eficiência, você tem que ter dedicação à causa pública. Então, por exemplo, você nomear para dirigir um hospital uma pessoa que não tem nenhuma aptidão técnica nem gerencial, só porque é do seu partido político, tendo disponibilizado no corpo lá pessoas vocacionadas para servir a causa pública, eu acho que esse é o grande problema. Nós temos que compreender o mandato político como um instrumento de servir a sociedade e não de servir ao interesse daquela curriola. Enquanto nós tivermos essa visão paroquial do poder, que infelizmente levou à cassação do deputado Zé Martins Rodrigues e de tantos homens públicos que ilustravam a política do Brasil, nós vamos ter essa situação de a população pagar muito tributo e não ter um serviço público à altura do que é cobrado de cada cidadão. Eu acho que não tem, eu não vejo nenhuma contradição. Eu concordo com o professor Roberto Martins colocou. Eu acho que não tem, e concordo também com algumas afirmações de Djalma, acho que não tem muito segredo em relação a isso. Eu acho que seria inadmissível na gestão pública você colocar pessoas que não têm uma dimensão mais ou menos do que vai fazer. Mas se você for analisar, por exemplo, a burocracia federal, se você tirar um ministro, funciona. Os tais do Banco Central vão tocar o Banco Central, do TCU, com muita tranquilidade. Agora, nós não podemos, esse talvez seja a maior preocupação, em fortalecer o discurso da tecnocracia. Nada mais eficiente e tecnocrático que nazifascismo. A eficiência na Alemanha foi brutal, ao ponto de saber qual a quantidade de gás para matar crianças e velhos nas câmaras mortuárias. Quer dizer, não se pode colocar a relevância no aspecto formal como se a técnica não tivesse ideologicamente a serviço de alguma coisa. Não há uma técnica acima da luta de classe. Não há técnica e nem uma eficiência acima dos interesses contrários. Às vezes, a eficiência de um tribunal de contas que não funciona serve a quem rouba. E para ele está sendo muito eficiente em fazer o papel que ele acha que deveria fazer, que é não ver nada. Sim, mas aí a percepção de eficiência pelo avesso, mas é óbvio, sentido contrário. Claro. É por isso que eu acho que esse conceito de eficiência é muito complicado. Agora, evidentemente que não se pode, num país pobre como o nosso, com imensas dificuldades, fazer o que... Eu acho que com a lei de responsabilidade fiscal isso melhorou muito, de colocar apadrinhados numa visão patrimonialista de que eu tenho que ter o controle numa secretaria de saúde e vou botar meu amigo que é médico que não tem nenhuma capacidade gerencial. Isso já, do meu ponto de vista, o Brasil já avançou demais em relação a isso. Que isso existia, acho que era uma parte da preocupação de Djalma, era em relação a esses fatores que eu acho que já superamos, muito pouco. Bom, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e quando voltarmos vamos dar sequência a essa discussão, agora numa outra perspectiva sobre PT e oposição. Um instante só e a gente volta. De volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET, Rede Pública de Televisão Cearense. Se você ligou agora,
Nós temos hoje as participações dos professores Dimas Oliveira, Djalma Pinto e Roberto Martins Rodrigues. Discutimos no primeiro bloco esta reunião que o PT realizou aqui na semana que passou, com a presença do ex-presidente Lula. E vamos agora, e entendemos todos aqui que isso era a antecipação da campanha da reeleição da presidente Dilma. Vamos então colocar agora em pauta a oposição no Brasil, a partir de dois fatos que nos parecem os mais significativos assim. Foi o lançamento na semana que passou da Rede de Sustentabilidade, que é o partido da Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente, ex-candidata à presidência da República pelo Partido Verde, e também o ensaio feito por Aécio Neves de críticas, quer dizer, ao governo, como numa tentativa de se colocar como uma opção, quer dizer, que o partido dele, o PSDB, precisa, nesse instante, marcar uma posição. Dimas, vamos começar aqui pela Rede da Sustentabilidade. Qual é a tua perspectiva para esta iniciativa da Marina Silva? Se é uma coisa que eu acho que ainda muito de incógnita, o que é que vai derivar disto. O que eu acho, de maneira efetiva, é que a própria mídia, por exemplo, do Sudeste, já compreendeu que o fortalecimento de uma rede ou o fortalecimento de uma candidatura como a Marina Silva, ela tem possibilidades de fazer com que a movimentação não seja tão dicotômica, o PT e uma oposição qualquer, que seja o PSDB, que está fragilizado. Então, Marina Silva teve 20% dos votos na última eleição, 18%, 19%. Acho difícil ela retomar uma quantidade de votos como esse. Mas acho que o que eu acho importante é que Marina Silva e a Luísa Helena, que capitaneiam o partido, foram quadros oriundos do PT e saíram do PT justamente por criticar que o PT teria, de maneira muito pragmática, reproduzido aquilo que no passado combatia. Às vezes eu acho ingênuo um pouco as afirmações da Marina ou da própria Luísa Helena em relação à política concreta. No entanto, acho que é uma novidade, é uma tentativa de sanear o jogo político numa perspectiva eminentemente ética, que eu também acho que isso tem que ser discutido e mais aprofundado, mas pelo corte geral da direção, você observa que é um partido também pragmático, com o perfil de defender a ética e a sustentabilidade na gestão pública. Tanto que existe a herdeira do grupo Itaú, o dono da Natura, e uma grande quantidade de empresários relacionados à questão da causa verde, meio ambiente e sustentabilidade. Isso no caso da Marina Silva. E no caso efetivo do Aécio Neves, eu acho que ele está novamente numa tentativa de demonstrar que veio. A dificuldade do ponto de vista do PSDB é porque muito do PSDB foi realizado pelo PT. Quer dizer, eu acho que a fragilização do PSDB não é que o PSDB não tenha chegado ao seu desiderato. É que o desiderato do PSDB, naquilo que tinha de positivo, foi realizado, mas não por ele, pelo PT. Djalma Pinto, qual é a sua perspectiva? Porque a Rede da Sustentabilidade surge com algum simbolismo, por exemplo. Não aceita financiamento de campanha de empresas de bebida, que poluem, empresas de agrotóxico, enfim, as poluentes de um modo geral. Então, significa dizer o seguinte, vai receber apoio apenas de pessoas, porque as indústrias no Brasil, de um modo geral, são todas poluentes, porque não tem como ser diferente. Isso é uma proposta inovadora, Arnaldo. Por quê? Porque realmente, por exemplo, quem são os maiores financiadores das campanhas políticas, de um modo geral, no Brasil? Os bancos. Agora que a presidente Dilma rompeu com essa tradição de juro alto para facilitar a vida do banqueiro. Então, temos um problema seríssimo, que quem financia a campanha, ele faz um investimento, ele não é um mero doador. Então, é esse foco que a Marina está tentando combater e a sociedade precisa refletir. Por exemplo, se só pudesse haver doação de pessoa física, haveria uma evolução na nossa democracia. Por quê? Porque muitas ações governamentais são direcionadas para favorecer os financiadores da campanha. Isso é uma realidade indiscutível. Então, esse partido, me parece que ele traz uma visão moderna, precisa levar esse tema para discussão em toda a sociedade, e acredito que a ex-senadora Marina é uma pessoa de boa fé, uma pessoa que tem espírito público, e eu sou sincero em dizer
ela está talhada para ser presidente do Brasil, pelo seu discurso, pela sua visão amadurecida, esse seu enfrentamento a essa chaga que é a corrupção, que já estão dizendo até que nós vivemos numa cleptocracia, várias pessoas estão partilhando dessa ideia. Então nós temos que ter uma ruptura em relação a esse modelo gerencial que, por exemplo, gastou bilhões de reais numa refinaria em Pernambuco e a refinaria praticamente não existe. Fizeram convênio aí com quem? Com o Hugo Chávez. Qual é o know-how que o Hugo Chávez tem em termos de gerenciamento de refinaria? Está aí o Brasil todo estarrecido, aumentando a gasolina e nós não temos ainda capacidade de produzir, processar essa gasolina. Mas quando faz uma associação com a Venezuela para montar uma refinaria de petróleo, não se está fazendo com o Hugo Chávez, se está fazendo com a PDVSA. Ora, mas a PDVSA, o Hugo que é a Chávez empresa manda petrolífera até de doente lá, sem ter condição nenhuma. A PDVSA tem know-how, tanto tem que é uma empresa hoje instalada, que abastece, que exporta. Quer dizer, Essa em tese, né, Arnaldo? Você pode discordar da ideologia. Não, a realidade é que o Brasil gastou bilhões de reais nesse convênio. Essa empresa, tudo indica, não colocou o dinheiro que teria prometido e o contribuinte brasileiro está pagando um preço caro por isso. Professor Roberto, partido da Rede de Sustentabilidade. Eu concordo em que ele difere dos com demais? As primeiras palavras do Djalma. É raro eu concordar com ele, mas eu fico feliz quando eu posso concordar. Porque ele é um dos meus mestres prediletos, sobretudo nessa matéria de probidade, então, que ele é preocupado realmente com isso. Tem escritos sobre isso é muito bom, porque vai agitando, vai levando a sociedade a pensar. E quando a gente fala muito dos partidos, dos políticos, a gente não se lembra que os políticos não são do planeta Marte. Eles são dessa sociedade, são um de nós, ou porque nós somos os candidatos e nos elegemos, ou porque elegemos o candidato que depois nós não gostamos da sua atuação. Mas enfim, por exemplo, no caso da Venezuela que ele colocou. A Venezuela, todo mundo sabe, é um país que vai bem, do ponto de vista do petróleo, é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, e isso chateia os Estados Unidos, chateia outras potências, que ficam com inveja da Venezuela. O Hugo Chávez foi reeleito. A gente pode dizer que o sistema eleitoral é isso ou aquilo, como podemos dizer do nosso e de outros países. Mas a sustentabilidade, a rede de sustentabilidade da Mas Marina a sustentabilidade existe. O partido. Eu Marina. só não gosto do nome, mas, como disse bem o Dimas, não houve um acordo quanto à denominação, e ela colocou, porque esse nome não vai entrar fácil na memória popular. Mas como a Marina é realmente aquela pessoa bem conceituada pelo Djalma, e eu também faço dela um juízo muito bom, eu acredito que com o correr do tempo, aglutinando as pessoas que no Brasil inteiro estão com vontade de mudar algumas coisas que devem ser mudadas, eu acredito num bom futuro para o partido dela. Mas é uma iniciativa Agora, estou que pode... com o Dimas quando ele diz que ela dificilmente tem condições de chegar à presidência da República, ou pelo menos de repetir a votação extraordinária que ela teve. É a voz, Djalma, digamos assim, que pode formular uma oposição consistente no Brasil hoje? Olha, pelo menos ela tem. Porque se você examinar, o PSDB está aí como está. Dificilmente tem, quer dizer, condições de fazer uma oposição crível. O DEM, a mesma coisa. Enfim, qual seria a saída? Ela foi ministra, ela tem coerência, ela não usa o poder para se beneficiar. Então ela tem os requisitos que a sociedade exige do homem público brasileiro. O professor Roberto coloca bem, nós temos que educar o homem para o poder. O nosso problema básico é que nós não compreendemos que a educação é um instrumento de transmissão de saber e de valores. E valores para quê? Para compreender que o Estado é para servir a coletividade.
e que o mandato é um instrumento para servir os cidadãos, a coletividade. Então começa aí a escola brasileira não debate esse problema, Arnaldo, esse tema, essa transmissão de valores, principalmente em relação à supremacia do interesse coletivo. Então você tem, por exemplo, no século XXI, um cidadão que está denunciado perante a Suprema Corte, presidindo o Senado da República. Isso tem uma repercussão muito negativa e devastadora na base da sociedade. Por quê? Porque o governante ele é paradigma, ele é educador. Se o garoto lá na periferia vê o país sendo comandado no Senado da República por uma pessoa denunciada no Supremo, ele diz, pai, por que eu não posso também ficar impune, cometendo ilicitudes? Ô, Dimas, em que a rede da sustentabilidade difere dos outros partidos, para além dessa questão que eu coloquei, que é de não aceitar financiamento oriundo de qualquer atividade que polua o meio ambiente? O que difere a forma para as pessoas se candidatarem, as pessoas pertencerem ao partido? Que eles perceberam uma coisa importante. Os movimentos sociais são cada vez mais complexos em todo o mundo. Inimaginável, por exemplo, Occupy Wall Street ou a Primavera Árabe, que é exemplo disso em todo o Oriente, que não foi organizado por partidos. O movimento, por exemplo, dos jovens em Londres, em Piccadilly Circus, foi organizado através do BlackBerry. Então, o que se percebe hoje é que existe uma quantidade multifacetada de movimentos sociais espontâneos e que muitas vezes não se integram, seja na defesa de baleias, seja na defesa dos negros, seja na defesa dos homossexuais, seja na defesa das mulheres. Eu acho que a Marina percebeu que essa quantidade imensa de movimentos dispersos, eles já não podem ser apropriados por uma forma tradicional de partido, que é a forma tradicional de partido em que traz os velhos caciques, as pessoas que aceitam o programa e que, quando são eleitos, reproduzem a velha forma de continuar na política, que é ter seus correios eleitorais, conseguir aquelas emendas, repassar dinheiro para os prefeitos. Esse tipo de tradição e de costume político que está enredado na nossa tradição, entra muitas vezes em contradição com esses movimentos sociais poderosos e que não encontram uma forma efetiva de se organizar socialmente. E quem garante que a rede de sustentabilidade, uma vez elegendo seus representantes para o Congresso, vai agir diferente? Por que vai agir diferente se esse é o sistema que está organizado? Eu acho que esse é o grande desafio. Porque, no meu ponto de vista, mais que uma questão de pessoa, você tem estruturas que estão montadas. É a estrutura que empurra para que muitas vezes as coisas aconteçam. Por isso que muitas pessoas decentes deixam a política. Por isso que muitos gestores, às vezes, abandonam a gestão porque não conseguem autonomizar-se diante de uma lógica poderosamente construída. Daí porque muitos parlamentares, às vezes, não conseguem passar muito tempo. A própria Marina Silva, se você observar bem, quantas pessoas deixariam o que ela deixou? Ela deixou as possibilidades. Se a Marina Silva tivesse um interesse em uma carreira pessoal, ela não teria efetivamente se isolado. E ela tinha uma posição muito mais equilibrada, por exemplo, da Luiz Helena. A Luiz Helena tinha uma posição aparentemente mais sectária, enquanto que a Marina Silva ela ia nos limites possíveis de uma atividade diferenciada, mas nos marcos das possibilidades. Né? Tanto que a relação que ela tem com Lula até hoje e com o próprio PT é uma relação amistosa, não é uma relação de guerra frontal. Então, acho que o grande elemento, que eu não sei o que é que vai dar, é que ela conseguiu e pretende organizar o que é disperso em cima de uma forma organizacional horizontalizada. Evidentemente que aí tem outro problema. É que quando, na realidade, eu junto muito, o mínimo denominador comum, às vezes, não é um dos melhores. Porque o que é que unifica coisas tão diversas? Muitas vezes não é aquilo que possibilita um salto de qualidade. Às vezes o que vai unificar coisas muito diversas, às vezes um programa é rebaixado. Porque o que é diverso pensa muitas vezes de maneira diferente. Entre um executivo que acha que sustentabilidade emitir algum dinheiro para que tenha menos crédito carbono, ou um jovem que acha que a sustentabilidade é acabar com o capitalismo. Como é que eu vou unificar numa rede interesses tão díspares? O que é que vai ser o mínimo denominador comum? Para a Marina, é fundamentalmente uma ação proba. Para ela, o mínimo é uma ação mais ou menos ética na gestão da coisa pública e tentar atrair esses movimentos dispersos dentro de uma rede que os partidos tradicionais não absorvem. Eu acho que é uma aposta que ela faz. Bom, no próximo bloco, a gente vai sequenciar essa discussão no assunto que dominou a mídia na semana que passou.
a extinção pelo Congresso Nacional do 14º e do 15º salários para os parlamentares. Quando voltarmos, vamos discutir o que isso significa em termos de recuperação da imagem do Poder Legislativo. Um instante só e a gente volta. De volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Hoje com as participações dos nossos colaboradores, convidados, os professores Roberto Martins Rodrigues, Djalma Pinto e Dimas Oliveira. E vamos colocar agora nesse terceiro bloco essa ação. Tanto o Senado Federal quanto a Câmara são presididas, como é do conhecimento de todos, pelo PMDB. Renan Calheiros no Senado, Luiz Eduardo Alves na Câmara Federal. Ambos respondendo aí a denúncias, as mais várias, denúncias inclusive muito graves, muito sérias, de desvios de conduta e tudo. E isto, obviamente, quer dizer, pautou durante as semanas que antecederam as eleições de ambos essa discussão, mas acabaram sendo eleitos, tomaram posse e estão administrando a casa. E um de seus primeiros atos foi extinguir algo que era considerado uma excrescência, né, pela população, que era o chamado 14º e 15º salários, a que os parlamentares têm direito, que na verdade foram instituídos como um auxílio, quer dizer, 2 salários extras. De ajuda de custo. Isso. Auxílios para que os parlamentares pudessem se instalar em Brasília, comprar, quer dizer, paletós, enfim, essas coisas. Mas o fato é que extinguiram. Jogada de marketing, Djalma, ou algo que reflete uma intenção de ser mais austero no trato com os recursos públicos? O parlamento brasileiro é o 2º mais caro do mundo. E, com uma agravante, ele não tem nenhuma conexão realmente com o dia a dia da sociedade. Tanto assim que, às vezes, o cidadão comete um ato grave de falta de decoro, a sociedade repudia aquilo e não há nenhuma repercussão dessa indignação social nas deliberações de quaisquer dos órgãos, seja da Câmara, seja do Senado. Haja vista a própria eleição do presidente. Existe uma petição aí assinada por 1.600.000 pessoas repudiando a indicação do presidente do Senado. E é como se não existisse absolutamente nada. O que prova que nós temos que compreender melhor a essência da democracia. O cidadão é eleito como representante do povo, não é para fazer o que ele quiser, afrontando a cidadania. É para ter o mínimo de correspondência entre a expectativa do que a sociedade deseja e a sua conduta. E, infelizmente, essa é a nossa realidade. Nós temos que educar, inclusive, as nossas crianças e os nossos jovens para essa compreensão da democracia, de que quando você for ser um governante, ser um representante do povo, você tem que pautar suas ações sempre naquilo que represente o melhor pela coletividade, não em função do seu interesse. Então, de qualquer maneira, Arnaldo, não deixa de ser eles agiram corretamente. Uma posição que trouxe algum alento para a sociedade, no sentido de que aquele dinheiro vai ser melhor aplicado, porque o que é que se percebe no Brasil? O cidadão paga muito tributo, mas não vê o resultado do seu dinheiro, por exemplo, nas estradas, não vê nas boas escolas, principalmente do primeiro grau, escola de qualidade, que permite uma educação para o filho do rico, com a mesma qualidade que seria a educação dada ao filho do pobre. Professor Roberto Martins Rodrigues, qual é a sua percepção, interpretação para esses 2 atos dos 2 presidentes das casas? Porque, detalhe, é o efeito, quer dizer, cadeia que tem as assembleias estaduais, também terão a mesma posição. A Assembleia do Estado do Ceará, inclusive o presidente José Albuquerque, já anunciou imediatamente após a decisão do Congresso, já anunciou também que na Assembleia está extinto a partir de então
o 14º e o 15º salário. Isso vai ocorrer em todo o Brasil, porque os gastos das assembleias são pautados em 2/3 dos gastos da Câmara Federal e do Senado, ou seja, a verba de VDP, que é de verba do desempenho parlamentar, é 2/3, os salários são 2/3, então tem esse efeito para todo o Brasil. No mérito, quer dizer, do ponto de vista de ético, de moralidade pública, etc., a gente não pode deixar de ficar satisfeito com a decisão. Agora, a gente precisa ver friamente o porquê dessas verbas extraordinárias. É que os deputados e senadores, na sua esmagadora maioria, não são de Brasília. São de estados, às vezes, muito longínquos, como o Acre, o Amazonas e outros. E eles vão se deslocar para um exercício efetivo de um turno em Brasília e obrigados a manter a sua residência nos seus estados. Então vamos ser menos hipócritas disso aí. A verba talvez fosse necessária em função da remuneração real deles, que não é grande coisa. A gente pode achar, mas não é. Se comparar com outras, tudo bem, mas as funções são diferenciadas e há esse porém. Por outro lado, a gente tem que ver também que, e aí vai mais uma hipocrisia, em que lugar de se criar uma verba indenizatória, você vai receber X para suportar, porque na verdade foi isso, para suportar os gastos extraordinários que todo deputado e senador tem. A gente olha o político, na verdade, com muito maus olhos, com desconfiança permanente. E em relação ao político aqui no Brasil, aquela regra do direito geral, né, de que a presunção é de inocência, é o contrário. A presunção é de culpado até que o culpado prove o contrário. Então eu acho que tudo bem, não foi politicamente talvez adequada a eleição do Renan Calheiros e do Luiz Eduardo Alves, do ponto de vista da mídia, do ponto de vista de muitos setores da sociedade. Porém, eles são, respectivamente, senador e deputado, portanto, com o direito de ser eleitos para qualquer cargo. Resta ver como eles estão se comportando, porque ainda não houve uma decisão definitiva a respeito dos dois. Então, eu ainda sou da velha guarda. Eu acho que a presunção de inocência eu respeito muito, porque nós todos, ou mais ou menos, já sofremos na pele, em âmbito mais particular ou mais geral, imputações que não correspondiam à realidade. Então, eu tenho muito medo dessa dinâmica que está sendo realizada hoje no Brasil, de que todo mundo é ladrão até prova em contrário. Eu acho que não é bem assim. E a sociedade também não é essa figura impoluta, proba, que a gente gosta de dizer. A sociedade não aceita, a sociedade está revoltada. E o que cada um de nós faz na sua vida privada, na relação de emprego que entretém, seja como empregado, seja como empregador, né? Eu vi agora, só para concluir a minha participação nessa coisa, eu vi agora os empresários de hoje falando em alteração do equilíbrio contratual, para pedir o aumento, né? E obtiveram depois aquela reviravolta e tal. E, no entanto, o equilíbrio que eles querem é só do lado deles, porque nós não temos ônibus. Quando você senta numa poltrona, vírgula, né? Com a cadeira daquela de plástico, e não sei quantas mil pessoas em pé, estressando o próprio motorista, tudo ali em cima, além de outras coisas que acontecem dentro do ônibus. Eu fico perguntando, o equilíbrio é só do lado? Sim. É só do lado do usuário? Dimas. Eu acho o seguinte, eu acho que toda medida nesse sentido tem que ser aplaudida. Claro. A preocupação é o que medidas como essa deixam de revelar, ou que elas, na realidade, servem para encobrir. Evidentemente que é muita ingenuidade achar que os deputados mais poderosos do Congresso precisam daquele dinheiro. Então, na realidade, você tirar 2, 3 ou 4, ou todo o salário de uma bancada expressiva, não os abalaria em relação a alguns deputados, porque não é daí que as coisas saem. São das emendas, das relações com seus prefeitos, outras coisas mais. No entanto, para aquele deputado
que na realidade tem ou procura fazer um trabalho de maneira correta, ou no sentido, ou quando esse deputado não tem tantas articulações, esse dinheiro é pouco. Porque para manter as suas bases, para viajar aos municípios, porque não é só viajar à sua capital. Se um deputado que tiver 10 ou 15 municípios for viajar todo final de semana, esse dinheiro não existe, não tem a mínima condição. Então é importante sempre deixar as coisas muito claras em relação a isso. E do ponto de vista do Renan e do ponto de vista desses políticos burgueses, para se dizer assim, mais tradicionais. Eu nunca mais tenho se ouvido esse jargão. Eu me trabalho muito para não usar os velhos jargões, mas me dá vontade. O que eu quero dizer é o seguinte: eu fico observando no distanciamento histórico. Quando alguém disser, por exemplo, que da perspectiva social, o governo, ou o governo da Dilma, foi um dos governos com mais ação na perspectiva dos mais pobres, e alguém irá perguntar, quem os deu suporte no Congresso burguês? Quem? Sarney, Renan. Por que do ponto de vista objetivo, o Lula sai de Brasília e vai ao Maranhão defender, por exemplo, Sarney e Rosângela Sarney, contra um quadro histórico formado por ele, que era o Flávio Dino, presidente da Embratur, e que é virtual candidato a governador? São essas contradições. Imaginar que a ACM tivesse tanta importância no governo do ex-exilado FHC, é porque objetivamente a política é uma coisa muito mais complexa do que aparentemente é. Então isso tem que ser observado. Citando o Gonzaga Mota, dinâmica. É muito dinâmica. Então eu acho importante nisso, mas é importante que as pessoas não percam nessas críticas pontuais uma dimensão de maior profundidade dos nossos problemas concretos. Não será efetivamente a retirada ou a colocação de outro salário que irá mudar a natureza problemática, como o Djalma disse, professor, que existe aí nessa forma de fazer política tradicional, essa troca de... Você tira o dinheiro dos municípios e cria um deputado federal para trazer de volta o dinheiro dos municípios com prestígio, sendo amigo do rei. Então, são uma série de questões que tem que ser discutidas. E há uma questão que tem que ser colocada. Nós temos realmente federação? Se o povo brasileiro fosse convocado para dizer que não quer mais Senado, se tivesse um partido que dissesse assim, você quer ou não pagar senador, não tenha dúvida que a população brasileira não ia entender a importância do senador. A propósito de federação, eu quero colocar para vocês no final desse bloco, o Congresso se prepara com aquela da liminar que obrigava o Congresso a ter que apreciar os vetos pela ordem cronológica, medida do ministro Luiz Fux. O Congresso se prepara agora para apreciar esses vetos dentro dos critérios que o Congresso achar mais conveniente. E votar o orçamento. E o primeiro veto a ser observado será exatamente o veto da distribuição dos royalties do petróleo, já que você falou aí em princípio federativo, Roberto. E, obviamente, que Rio de Janeiro e Espírito Santo tendem a perder, porque numericamente serão esmagados, e já disseram que vão entrar individualmente, cada um com uma ação, né, junto ao Supremo, para fazer este reparo. Como eu estou aqui diante de pessoas das ciências jurídicas, das mais respeitadas, eu quero colocar qual é o desdobramento, Djalma, qual é a perspectiva? Os recursos do subsolo do país pertencem à União. A União, por sua vez, dentro do princípio federativo, deve regulamentar para distribuir isso da forma que todos, equanimemente, teoricamente, tenham os direitos assim. O Rio de Janeiro e o Espírito Santo entendem que não, que o petróleo que existe em sua bacia pertence tão somente a esses dois estados, né? E a presidente concordou com isso, só que o Congresso não está concordando e vai derrubar esse veto. Há espaço para essas ações? Vai haver uma polêmica no Supremo, mas eu acredito que vai prevalecer o veto, Arnaldo. Inclusive até para o bem de todos, porque os municípios que mais receberam dinheiro, eles não aplicaram corretamente esses recursos. Inclusive, esse é outro ponto que eu acho que o Brasil precisa urgentemente. Quando você diz que vai prevalecer o veto, você disse que o Congresso não vai derrubar o veto? Não, o Congresso vai derrubar o veto e vai prevalecer a manifestação do Congresso. O mar territorial não é do Estado, é da União. Exatamente, vai prevalecer a manifestação do Congresso, na minha avaliação. Certo. Agora, o que é fato, os municípios que recebem esse dinheiro, eles não aplicam corretamente essa verba, Arnaldo. Então, o que o Brasil precisa, essa presunção de inocência que o professor Roberto coloca, até o trânsito em julgado,
O que é que a sociedade exige? É que, por exemplo, o Supremo julgue os processos dos deputados e senadores. Nós temos mais de 100 deputados e senadores denunciados perante o Supremo Tribunal Federal. E o que é que acontece? Aqueles processos se eternizam, termina o mandato, o processo volta para a primeira instância e naquele vai e vem fica consagrada a impunidade, gerando um descrédito na classe política. O que é que nós precisamos, então? Priorizar, junto ao Supremo, esses julgamentos. Aí o cidadão ou é absolvido ou é condenado, aí tem condição de falar em nome do povo. Deixa eu ouvir o Dimas sobre essa questão do veto da distribuição do petróleo e o Roberto. Dimas, qual é a tua perspectiva? O Congresso deve derrubar o veto da presidente e, portanto, prevalecerá, quer dizer, o direito dos estados equanimemente. Eu não tenho uma posição fechada em relação a isso. Até porque, do ponto de vista mais objetivo, essa questão de que fosse para todo o país, inclusive concentrando na área de educação, eu achava o mais inteligente, né? Eu acho que a grande dificuldade hoje ainda é a repercussão eleitoral disso, em relação aos estados que se fecharam no que diz respeito à manutenção desse... Até porque eles criaram uma determinada cultura com base nesses recursos. E tem um aspecto que a Dilma respeitou, e a gente tem que colocar, é a questão dos contratos em andamento. Isso. Que não podem ser desrespeitados. Isso. Muito, por exemplo, se você pensar, por exemplo, nos investimentos que se faz no Rio de Janeiro, tem como base a sua capacidade de alavancar recursos, que tem como base uma tradição de recursos. Agora, do ponto de vista mais ético e mais objetivo, eu considero que você teria, de fato, que distribuir de maneira para o conjunto do país. O Brasil é muito pobre, as diferenças regionais são muito grandes. Agora, a bem da verdade, é bom que se diga que não se tira dinheiro do Espírito Santo e do Rio de Janeiro daquilo que ele tem, que ele já detém. O que se está distribuindo de forma diferente são os novos, é o pré-sal. Portanto, é algo que eles não tinham, só para ficar bem claro, porque não é verdadeiro o argumento apresentado pelo Rio e pelo Espírito Santo. Parece que a lei que o Congresso quer fazer passar, prevalecer quando derrubar o veto, retroagiria e prejudicaria o que já tem. Não, mas não é isso. Não é isso. Os contratos existem, serão mantidos. Agora, o petróleo resultante da extração do pré-sal, esse sim, é que a distribuição não será mais como vinha sendo até aqui. É bom que se diga isso. Por isso, quer dizer, o Rio e o Espírito Santo não terá, quer dizer, condições de fazer prevalecer a sua vontade, porque... Eles não terão prejuízo. Deixarão de ganhar mais, deixarão de ganhar um plus, quer dizer, que ganhariam, supostamente, se prevalecesse as mesmas regras. Bom, e com essas colocações, nós finalizamos mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Agradecendo aqui aos professores Roberto Martins Rodrigues, Dimas Oliveira e Djalma Pinto, em especial agradecendo a você, assinante, com o convite para um próximo programa. Muito obrigado e até lá.